Agora, então, sobre o valor da esperança. Carta aos Romanos, capítulo 15, diz: O Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Transbordeis. Ou seja, Deus é capaz de nos dar mais do que a medida da esperança que podemos pedir e esperar. E então aquele grande momento em que São Paulo diz: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Por ora, ou seja, aqui na nossa vida, subsistem a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Veremos isso amanhã. Carta aos Hebreus nos diz: pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa. E sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence. A esperança nos pertence. É algo que recebemos já no nosso batismo, como os dons que Deus dá e deu junto à fé. Aí a diferença entre governar uma casa e estar à frente da casa. Cristo está como aquele que está à frente da nossa casa, ou seja, como quem comanda, e deve ser assim, contanto que permaneçamos firmes até o fim. Que está o porém: se não permanecermos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que já recebemos, Cristo não pode governar a nossa casa. A Carta aos Hebreus vai continuar: aproximemo-nos, pois, confiadamente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Aqui está o confiadamente, ou seja, com esperança se aproximar diante de Cristo, que está no trono da graça do Pai. E então nós alcançaremos misericórdia e o auxílio no tempo oportuno. São João vai nos lembrar deste amor do Pai. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. É o maior título que podemos ostentar, filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda, ou seja, aqui nesse tempo, o que havemos de ser. Sabemos que, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, torna-se puro como Ele é puro. A santificação, portanto, se dá quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos assemelhamos a Deus. E então alguém pode perguntar, como Filipe: Senhor, nós nunca vimos o Pai, mostra-nos o Pai. E Jesus vai dizer: quem viu a mim, viu o Pai. Quem se assemelhar a mim, se assemelhará a Deus Pai. Recordar o que a Sagrada Escritura e a Igreja nos ensinam sempre: nós somos peregrinos neste mundo. Peregrino é alguém que não tem morada fixa, um andarilho. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura, da cidade futura. Carta aos Hebreus. A qual esperança nós fomos chamados? Rogo a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados, quão rica e gloriosa é a herança que Ele reserva aos santos,
E qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, que abraçamos a fé. Vejam, a herança que ele reserva aos santos, essa grandeza imensa, é reservada àqueles que abraçaram a fé. Não somente aqueles que foram batizados, por isso dizíamos ontem, não basta ser batizado. Marcos 16. É necessário ser batizado e crer nele, permanecer firme no ensinamento do Senhor, para então receber essa herança. Aqui novamente a questão do tema da paciência. Nossa esperança deve ser paciente, pois Deus sempre cumpre as suas promessas. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Logo no início do Evangelho de São Lucas, quando ele narra o menino Jesus sendo levado ao templo, e Simeão, que durante muitos anos, talvez toda a sua vida, aguardou para ver o Senhor. O Espírito Santo tinha dito: tu vai ver o Senhor, se tu permanecer fiel. E então Simeão toma o menino nos braços e diz: deixai agora o vosso servo ir em paz, porque eu vi a salvação de Israel. É o que nós podemos cantar também quando chegarmos a ver Jesus na vida eterna. Agora eu posso descansar, porque eu vi aquele a quem esperei toda a minha vida. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador. Ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Logo no início da igreja, algumas comunidades, de tanto ouvir que a vinda do Senhor está próxima, resolveram que não deviam mais trabalhar nem fazer nada. Vamos só rezar. E, claro, se reuniam para rezar e se reuniam para fazer nada. E São Paulo vai dizer: ouvi falar que tem gente por aí que não quer trabalhar e que está comendo às custas dos outros. Então São Paulo vai dizer: quem não trabalha, não coma. São Paulo falou para essas comunidades de modo muito claro. Se reuniam, iam para os montes, iam para as sinagogas, iam para as casas para rezar, e aí iam comer à custa dos outros, porque não trabalhavam, ficavam esperando a vinda de Jesus, achavam que bastava rezar. Quem não trabalha, não tem direito de comer, que diz São Paulo, serve para nós também. Quem não trabalha na edificação da sua vida espiritual, quem não trabalha no crescimento da sua fé, quem não trabalha no fortalecimento da sua esperança, não coma, ou seja, não receba o alimento final. Vai morrer de fome no final. O Salmo 39:40 nos diz: esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados, tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo, assentou os meus pés numa rocha, firmou os meus passos, pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória do nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor. A mesma palavra de Deus nos diz: maldito o homem que confia em outro homem. A nossa confiança, portanto, nossa esperança, nossa fé, não deve estar nos outros, mas em Deus, porque é o único fiel. A esperança nos dá a alegria, a felicidade e o conforto. Graças, porém, sejam dadas a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Olhem aí, a necessidade de fazermos não só as obras de misericórdia, as obras de caridade, mas as obras em nós mesmos, sem o qual Deus não pode dar a vitória a ninguém. Eis uma verdade, isso da primeira carta aos Coríntios, eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. Se nós nos cansamos, sofremos ultrajes, sofremos o deboche, é porque a nossa esperança está em Deus. Deus que é vivo, Deus que não é uma lenda, não são os deuses deste mundo, não são as coisas deste mundo, não são o nosso Deus. Portanto, se nós colocamos nele a nossa esperança, todo o cansaço, todo o sofrimento, toda a perseguição não significa nada. Na carta aos Romanos, justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, vejam, já é o máximo, possuir a glória de Deus, essa graça que nós recebemos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de São Paulo, não só isso, mas nós devemos nos gloriar até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vejam aqui a fórmula. Quantos que se queixam das tribulações que passam? Quantos que se queixam das perseguições que passam? No entanto, é o bem viver na fidelidade nestes momentos é que aumenta a esperança. E então pode-se dizer, a promessa da vida eterna se cumprirá para aqueles que permanecerem fiéis até o fim, firmes na esperança. Diz São João na primeira carta, que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Notem, que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Ou seja, não deem ouvidos a novidades, não deem ouvidos a outros que pregam aquilo que seja contrário ou diferente do que pregaram os apóstolos. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. No Evangelho de São João, Nosso Senhor vai falar: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Podemos assim perguntar, o que Jesus foi fazer quando voltou ao Pai? Foi preparar-nos um lugar. Nós vamos, ou melhor, nós já ganhamos este lugar. Aqueles que permanecem fiéis já ganharam este lugar. Essa promessa é para os fiéis. Já ganhamos o lugar. Podemos dizer assim, já ganhamos uma casa no céu. A questão é, nós vamos receber essa casa, nós vamos assumir essa casa, nós vamos tomar posse dessa casa? Bom, isso depende de nós. A casa para nós já foi preparada. O lugar no céu já foi preparado. Isso está envolvido entre a promessa da vida eterna. Eu sempre digo assim, imaginem que você está na sua casa e alguém muito confiável diz:
lá em outra cidade, ou em outro país, tem uma casa que tu ganhou, melhor que essa que tu vive, melhor que qualquer uma que tu possa comprar. Tu vai assumir essa casa? Tu vai lá tomar posse? Ou tu vai querer continuar aí onde está? Quem é que não largaria tudo e iria para lá? A morada na vida eterna já é nossa. Precisamos então fazer por onde para tomar posse. Segundo a carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer: sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Quando deixamos esta vida aqui na terra, essa tenda em que nós habitamos no mundo, então nós recebemos uma casa preparada por Deus, preparada para nós por Deus, uma habitação eterna no céu. Ainda na carta aos Romanos, por Ele, Jesus, é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Repete o que já ouvimos acima. É por meio de Cristo que nós tivemos acesso a essa graça. São Pedro, na primeira carta, vai dizer: portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. Não temam as ameaças do mundo. Não se perturbem pelos problemas do mundo. Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estais sempre prontos a responder em vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Ontem nós já ouvimos este mesmo trecho. Quem pedir, quem perguntar, qual é a razão da tua esperança? Tu estás pronto para dizer? Ou ainda as ameaças e a perturbação do mundo são capazes de te afastar dessa esperança, ou de negar esta esperança? São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, vai dizer: ora, tudo quanto outrora foi escrito, as profecias, as leis, foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Está dizendo, a palavra de Deus é fonte para nos consolar e fazer com que a gente persevere. A palavra de Deus não é para que ninguém se perca, não é para mau exemplo, é para que a gente permaneça perseverante na fé e seja consolado diante das adversidades da vida. Por isso a palavra de Deus merece todo o nosso carinho, nosso respeito, nossa veneração, porque através dela Deus nos fala. Aí a gente vê mais um motivo, ou mais um modo como Deus nos ama. Ele não nos largou no mundo de qualquer forma. Ele revelou a sua palavra para que a gente tenha acesso a ela. E, portanto, a palavra de Deus merece todo o nosso carinho, respeito e veneração. E não se brinca com a palavra de Deus, como muitos brincam, ou distorcem. Ou vão lá escolher o que eu vou, mete o dedo assim aleatoriamente, vamos ver qual é a palavra de Deus para mim hoje. A palavra de Deus não é um baralho. Já teve um padre maluco que depois apostatou que fez um baralho da palavra de Deus. A palavra de Deus não é um joguinho. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Por isso a gente sempre fala, especialmente na Santa Missa, quando o Senhor se faz presente e fala entre nós, aquele é o momento de máximo silêncio e respeito para ouvi-lo. Para ouvi-lo. Para ouvir o que Ele quer dizer. Quando tomamos a nossa Bíblia em casa, rezamos, meditamos, sozinhos ou em família, é um momento de máximo respeito. Estamos lendo a carta que o Pai que nos ama nos deixou, com todos os conselhos necessários para vencer nesta vida e alcançarmos a vida verdadeira. Primeira carta aos Coríntios, a primeira carta aos Romanos, novamente, relembrando,
o Deus da esperança. O nosso Deus é a nossa própria esperança. A esperança não é a vida eterna. A vida eterna não é o próprio Deus. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Notem, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele pode nos encher de alegria e de paz, mais Ele pode confirmar nossa fé. E assim nós vamos não sendo enchidos de esperança, mas transbordados de esperança. Então, assim, na primeira carta aos Coríntios, não é na realidade em atenção a nós que ele diz isso? Sim, é por nós que está escrito. Todas as promessas, tudo aquilo que Deus nos preparou, é por nós que foi escrito. É para nós. Quem trabalha deve trabalhar com esperança. E igualmente quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Quem semeia, semeie no Senhor. Quem planta, colha no Senhor. E assim a palavra de Deus vai dizendo muitas vezes. Quem planta, espere colher. Quem planta também planta para os outros e talvez não vai colher. Não vai colher aquela colheita, mas vai colher uma colheita muito mais farta porque plantou para os outros. A nossa esperança a respeito de vós é firme. Sabemos que, como sois companheiros das nossas aflições, assim também o sereis da nossa consolação. Muita gente vê o testemunho dos santos, como aqui São Paulo está dizendo, e acha muito bonito. Mas nós somos companheiros dos santos, aqueles que já estão no céu, não só na esperança. Ah, não, eles tinham a mesma fé que nós, eles recebiam a Eucaristia que nem nós, eles amavam Nossa Senhora como nós, mas eles eram santos. Não, eles não eram santos, eles se tornaram santos, eles eram como nós, pecadores, maus, ruins, e eles até o final da vida se tornaram santos. Portanto, eles também sofreram tribulação, eles sofreram perseguição, eles também receberam chateações, tudo. E se olharmos bem a vida dos santos, muito mais do que nós. Então, se nós somos companheiros deles na esperança, sejamos também na tribulação. Se somos na tribulação e na perseguição, nas aflições, então saibamos, alegremo-nos, porque seremos na consolação. Não há lugar de segunda classe no céu, ou terceira classe. Tradicionalmente se diz assim, aquele que amou a Deus ao máximo e amou ao próximo ao máximo, está mais próximo de Deus. Sim, está mais próximo de Deus, mas Deus não é físico, né? Como quem aqui está mais próximo, quem está mais longe. Está mais próximo porque já viveu mais próximo. Então já está mais embebido, encharcado de Deus. E então, como diz o Senhor nas bem-aventuranças, quem de todos aqueles das bem-aventuranças verão a Deus? Ele diz, os puros de coração, os puros de puro amor, esses verão a Deus. De modo que, na nossa vida, uns se aproximam mais de Deus, outros se aproximam menos. No céu, não há essa primeira e segunda classe. No céu é lugar para todos, primeira classe, para todos vermos Deus. Por isso nós temos esta vida para nos purificar. Quantas vezes os santos nos recordam, se alguém não é puro, pode readquirir a pureza. Quem é que nos purifica? Jesus. Como é que Ele nos deixou o meio de purificação? Pela confissão. Também pela esmola, recordamos agora a Quaresma, pela esmola. Quantas vezes Ele nos purifica pela obra de caridade corporal que fazemos? Então aqui sugiro algumas práticas. Evidentemente, pedir o aumento da esperança. Pedir a quem?
quem pode nos dar. Rezar diariamente o ato de esperança. Ontem eu falava do ato de fé, que muitos certamente não conheciam. Também há uma oração chamada ato de esperança. Aqui está esta oração. Podemos rezar ela junto agora. Eu espero, meu Deus, com firme confiança, que pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la, porque vós, sumamente bom e poderoso, o haveis prometido a quem observar fielmente os vossos mandamentos, como eu proponho fazer com o vosso auxílio. Amém. É outra oração para sabermos lá de dentro do nosso coração. O que diz? Espero com firme confiança. Em quê? Nos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que Ele nos mereceu pela sua vida, sua paixão, sua morte e ressurreição. Que Deus, por causa disso, nós ouvimos toda a Sagrada Escritura aqui falando disso. Por causa disso, por causa dele, é que nós recebemos a promessa da vida eterna. Então, Deus me dará a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la, pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo. E por quê? Também porque Deus prometeu, e Ele cumpre as suas promessas. E prometeu a quem? A quem observar fielmente os vossos mandamentos. E então, nós somos capazes de cumprir fielmente os mandamentos? Sim, somos. Deus não dá ordens e não exige algo que está acima das nossas forças. Mas nós temos a concupiscência, nós temos a inclinação ao mal, nós temos a inclinação à preguiça, nós temos a inclinação a tantas coisas ruins. E então eu peço o auxílio de Deus para cumprir até os vossos mandamentos, para ter força de perseverar. E então aqui, uma última prática, revisar em minha vida como está o cumprimento do primeiro mandamento. Notem que o primeiro mandamento está muito ligado à promessa da vida eterna e à esperança que nós depositamos nela. Já explico, está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2086. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plenas. Ele é todo-poderoso, clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixar de amá-lo, contemplando os tesouros de bondade e ternura que ele derramou sobre nós? Daí esta fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos. Eu sou o Senhor. Assim Deus começa, cada um dos seus preceitos. Ouve, Israel, eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu Senhor. Amarás o teu Senhor Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu sentimento e com todo o teu amor. Eu sou o teu Senhor e não há outro. Ele sempre diz isso. Eu sou o teu Senhor. Portanto, a confiança neste Senhor é que faz com que a esperança vá crescendo. Por isso, o cumprimento do primeiro mandamento. A pessoa vai uma vez na missa, não cumpre o primeiro mandamento, porque ela não vai todo domingo, e não cumpre nem as suas orações diárias, e aí ela chega lá na igreja e estão cantando: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E acha bonito. Que bonitinho aquele cantinho, sai cantando a semana inteira: eu confio em nosso Senhor. Ou então lá na renovação do batismo: fiel, sincero, eu sempre quero a Jesus prometer meu amor.
Mas aquilo é um samba-canção para ela, nada mais. É um repeteco que vai repetindo, mas não ouve o que está cantando. É como dizer antes da palavra de Deus: vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia. Vai falar no Evangelho Jesus Cristo. Mas aí quando Jesus Cristo começa a falar o Evangelho, eu fico falando. Eu mexo na bolsa, eu mexo no celular, eu distraio os outros, eu distraio a mim. Nós não ouvimos o que nós estamos falando. Nós não prestamos atenção na promessa que nós fazemos. Nós não nos colocamos diante da verdadeira constância que é o amor de Deus. Como é que nós, sabendo intelectualmente que Deus nos ama tanto, nós não amamos a Ele? Então aí temos que pedir também que aumente o amor em nós. Amor a Ele, não às coisas deste mundo. E aí a gente pode transbordar nessa esperança, transbordar nessa fé. Mas tem que se fazer isso. A gente não tem que lembrar os outros, a gente tem que lembrar a gente, a nós mesmos. Lembrar. Como dizia antes São Filipe, dizendo: Senhor, eu te prometo isso, que me ajude com a tua graça. E logo em seguida diz: Senhor, não confia no Filipe porque ele vai te trair. Nós somos assim. Senhor, me dá força porque senão eu vou te trair. Eu vou te abandonar de novo. Em muitas igrejas, antigamente, havia a imagem do Cristo levando a cruz, o Senhor dos Passos. E lá havia aquela frase bíblica que dizia: o que eu te fiz, povo meu, para me tratar assim? Ou então, aquela frase diante de Nossa Senhora das Dores: vede se a dor maior do que a minha. Ou seja, as nossas dores, sofrimentos, tristezas, aborrecimentos, isso não é nada diante da dor do Senhor, que está glorioso diante do Pai, mas permanece em sofrimento até o final dos tempos. Quando Nosso Senhor, em um dos momentos em que Ele aparece ao Padre Pio, ao Santo Padre Pio, Ele diz: se enganam quem pensa que meu sofrimento foi somente aquelas 3 horas na cruz. Ele diz: o meu sofrimento será até o final dos tempos, ou seja, até a vinda dele. O meu sofrimento será até o final dos tempos por causa da infidelidade, ele diz, dos meus ministros, ou seja, os sacerdotes, e a infidelidade deste povo que eu conquistei. Então o Senhor, que reina glorioso diante do Pai, ainda sofre todo o nosso desamor, e cabe a nós repararmos esse amor, pela oração, pela penitência, pela esmola, por uma vida buscando viver os mandamentos. Assim a gente vai aumentando e fortificando, solidificando a esperança que nós temos. E por que é importante isso? Porque há uma batalha. Há tempos atrás eu escrevi sobre isso na internet e alguém, catequista, me perguntou, mas eu não sabia nada disso. A gente fica pasmo com a ignorância religiosa hoje em dia, mas é de um nível assim. Tem gente que é dura como uma pedra. Eu dizia, no último momento, quando temos que partir desta vida, aquele que nos perseguiu, aquele que fez de tudo para que nós não cheguemos ao reino do céu, no último momento, ali na hora da nossa morte, ele vai fazer todas as tentações e jogar as últimas cartas para que nós desistamos. Basta olhar a vida de todos os santos. Todos os santos, sem exceção, na hora da sua morte, o demônio jogou as últimas cartas para que, dizendo: tu já está condenado, tu pode perder toda a tua esperança, não há esperança para ti. Deus te abandonou, tu vai comigo. A grande obra literária mais famosa, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, Dante coloca assim na entrada do inferno uma frase, diz assim: deixai aqui fora toda a esperança, vós que entrais. Assim diz no inferno, na porta do inferno. No inferno não há esperança de mais nada. Por quê? Porque o tempo da esperança é aqui, é fora do inferno.
No inferno não há esperança. A esperança é aqui. Então quem entra para o inferno perdeu a esperança. Não há mais esperança alguma. De lá não sairá. E por isso, os relatos dos santos, né, e da palavra de Deus, e os relatos de Nosso Senhor Jesus Cristo diz: o inferno é como um verme que rói, mas não destrói. Imagine, como um fogo que queima, mas não consome. Ou, outro símbolo, a chuva, né? Em vez de ser de granizo, a chuva de sal, que salga, mas não termina de consumir aquela carne. Não há mais esperança. Então o tempo de viver a esperança é aqui. No céu também não há esperança. Por quê? Porque lá a nossa esperança está presente. Então lá teremos acesso à esperança verdadeira. Aqui nós vivemos na esperança, alimentada pela fé, que vai nos dando forças para continuar. E por isso devemos pedir, por meio desse ato da esperança, esta firme confiança. Cresça em nós essa firme confiança de que Deus, que nos prometeu a salvação eterna, também prometeu as graças para consegui-la. Deus não fez como aquela pessoa que eu disse: olha, tu tem uma casa melhor, que é tua, e então tu diz: eu quero tomar posse dessa casa. Bom, isso é por tua conta. Deus não fez assim. Deus não só deu a casa, preparou a casa, como diz: eu vou te dar todas as condições de tu chegar e tomar posse dessa casa. Mas a quem Deus dá as condições? A quem pede, a quem reza, a quem se propõe, a quem se coloca os bons propósitos de amar mais a Deus. Então a este Ele dá todas as graças necessárias de chegar lá. Assim, nós colocamos uns pontos principais sobre a esperança. É claro que a gente não esgota todo o assunto, mas por hora ficamos por